Fala galerinha, finalmente estamos aqui com o nosso primeiro vídeo. Como prometido para vocês, estamos aqui para trazer não só receitas. Por quê? Qual que vai ser a ideia do nosso canal? Não é passar só receitas para vocês replicarem, e sim tentar explicar para vocês alguma coisa específica que vá ser usada nessa receita, para que vocês não tenham dúvidas, para quando vocês forem tentar fazer as receitas, não dar problema, certo? A aula de hoje, por exemplo, vai ser sobre pão caseiro, e a nossa aula vai ser sobre fermento. Então, qual que é a ideia? Que vocês entendam para que serve, como se usa, o que pode fazer, o que não pode fazer com o fermento, para que o pão de vocês dê certo, ok? Essa é a ideia do nosso canal, trazer sempre uma informação para que vocês não tenham dúvidas e para que vocês consigam acertar. Qual que é o grande problema quando as pessoas tentam fazer receitas e as receitas não dão certo? É porque alguma coisa, quando a pessoa foi passar a receita, alguma informação não deu certo, tá? A pessoa não conseguiu passar, ou vocês entenderam a receita, ou aquele modo de preparo de alguma outra forma, certo? Então, essa é a ideia, de que vocês tenham conhecimento sobre o que vocês estão trabalhando, sobre o ingrediente ou a técnica que vocês estão trabalhando, para que não dê problemas, ok? Então, bora para a receita de hoje. A nossa receita de hoje, pessoal, é de pão caseiro. Aquele pão da vovó, extremamente quentinho, macio, só que com uma técnica extremamente simples. Vamos falar então, pessoal, um pouquinho sobre o fermento. O fermento de pão, eles são 3 tipos. Fermento sempre biológico, ok? 3 tipos de fermento biológico. Fermento biológico fresco, fermento biológico seco e o fermento biológico instantâneo. Sabe aquele pote com fermento clarinho, branquinho? Esse daí não pode usar. Isso não é fermento de pão, tá? Mas eu vi lá na internet uma receita de fermento de pão com fermento químico. Não pode, certo? Esse fermento não se usa para fazer pão. Se você fizer uma receita de uma massa com esse fermento, é torta, ok? Não serve. Então, o fermento de pão é o fermento biológico. 3 tipos, mais uma vez: fresco, seco e seco instantâneo. Edmar, qual que é a diferença dos 3 fermentos? Vamos lá, pessoal. Fermento fresco é aquele que vende em tabletinho, sabe? Não. Aquele que vende ou tabletinho ou um tabletão, tijolão, tá? O tijolão, ele é muito mais custo-benefício, mas claro, para quem for fazer uma quantidade maior de pães, certo? Esse fermento fresco, ele age muito mais rápido, ok? E a quantidade dele tem que ser maior do que a do seco. Então vamos já falar sobre isso. Vamos falar sobre o fermento seco. Fermento seco, pessoal, temos 2 tipos. Primeiro é o seco, que não tem a palavra instantâneo. Vamos pegar, botar na cabeça que a gente tem que começar a ler as coisas. Seco, fermento seco instantâneo. Sabe aquele sachêzinho, parece um monte de grãozinho de arroz pequenininho? Esse é o instantâneo, tá? Tá escrito lá. Acredite ou não, tá escrito. Lê. Presente para o dente. Presidente prudente. Fermento instantâneo. Fermento seco instantâneo, certo? O fermento seco, ele é umas bolinhas. Qual que é a diferença do seco para o seco instantâneo? O instantâneo eu posso colocar direto na receita. O seco, sem ser instantâneo, eu preciso obrigatoriamente diluir ele em algum líquido para que ele comece a funcionar. Vamos falar um pouquinho sobre o fermento então, pessoal. Vamos tratar o fermento como pessoa. Por quê?
Sabe aquele dia que tá frio, que você quer ficar na cama, que você não quer fazer nada? O fermento é a mesma coisa, tá? Se o dia tiver frio, o fermento vai trabalhar mais devagar. Lógico, se você trabalhar com um líquido frio, o fermento vai trabalhar mais devagar. Se você colocar ele na geladeira, ele vai trabalhar muito devagarzinho. E se você congelar, ele dorme. Certo? No oposto, no calor, a mesma coisa. Sabe aquele dia ameno, aquele dia que tá gostosinho, tá com sol, bacana, pra gente sair, fazer as coisas, se a gente tem vontade de fazer um monte de coisa? O fermento é a mesma coisa, tá? É aí que o fermento vai agir. E lógico, se a gente trabalhar com uma temperatura muito grande, o fermento morre, tá? Então se a gente colocar o fermento em um líquido fervendo, ele vai morrer. E aí ele não vai fazer a função dele. Como que o fermento funciona, pessoal? Não sei se vocês sabem, mas o fermento ele é um monte de bichinho, certo? Um estranho veio de fora. É, animal, mas eu tô comendo bichinho? Tá sim. E isso é extremamente comum, certo? Para fazer vinhos, a gente usa isso. Para fazer cervejas, a gente usa isso. Para fazer queijos, a gente usa também esses bichinhos, certo? Então não tem problema. Qual que é a função deles? Como eles vão trabalhar, pessoal? Eles vão comer alguma coisa, alguma substância dentro do nosso pão. No caso, ele come farinha e ele come açúcar, são carboidratos, certo? Eles comem e, acreditem ou não, eles soltam gases, tá? Então o que vai acontecer? O bichinho ele vai comer e vai soltar gases. Esse gás vai fazer o pão inflar, certo? E depois que ele fez o trabalho de inflar o pão, a gente assa, eles morrem e a gente come aquele pão. Ok? Certo? Então, pessoal, vamos ter muito claro essa ideia do fermento. Sempre trabalhar com o fermento correto. O fermento ele não pode estar úmido e nem com bolor em cima. Tá? Uns bolorzinhos brancos ou mesmo um bolor verde não pode ter no fermento. Ok? Sempre fresco, esfarelento, aquele de tabletinho. O seco não tem tanto problema. É muito difícil o seco estragar. Qualquer dúvida sobre fermento? Fala pra gente aí. Então vamos para a nossa receita em si agora do nosso pão caseiro. Então anotem os nossos ingredientes. 1 copo de água. Meio copo de óleo. 2 colheres de sopa de açúcar. Meia colher de sopa de sal. 1 ovo. 2 colheres de fermento fresco e farinha de trigo. Pessoal, se eu for trocar a quantidade de fermento fresco para fermento seco, é sempre 1/3, tá? Então, normalmente, cada colher tem 15 gramas. Então, a gente vai usar uma média de 30 gramas para o nosso pão de fermento fresco. Se eu for usar o fermento seco, é 1/3 dessa medida, ou seja, 10 gramas. Beleza, pessoal? Sobre a farinha, sobre a quantidade de farinha, eu não vou falar. Por quê? Porque a gente vai aprender a dar o ponto do pão com a farinha. Então, esse é um método que a gente faz, ok? Como que a gente vai fazer então? Vamos colocar todos os ingredientes fora a farinha no liquidificador. E vamos bater tudo isso daqui. Depois de bater, a gente despeja esses ingredientes numa vasilha e coloca 1 xícara de farinha e vai mexendo até tudo ficar uniforme.
Tudo ficou uniforme? Está úmido ainda? Então a gente vai colocar mais uma xícara de farinha. E aí está o grande segredo da nossa receita, pessoal. O ponto correto onde eu vou parar de colocar farinha. Esse é o ponto exato, onde a gente coloca a mão e o pão não gruda mais. Essa massa não gruda mais na nossa mão, certo? Cheguei nesse ponto, paro de colocar farinha. Por quê? Se a gente for ficar achando que ainda está úmido e continuar colocando mais farinha, esse pão vai ficar duro, ok? Então chegou nesse ponto, paro de colocar farinha. Deixa essa massa para descansar, essa massa vai dobrar de volume. Vai depender muito do tempo do dia, pessoal. Se tiver calor, vai demorar menos. Se tiver frio, vai demorar mais. Mais uma vez, lembrem como o fermento funciona, ok? Dobrou de volume, a gente vai pegar essa massa, vamos dividir ela na quantidade de pães que vocês quiserem, no formato que vocês quiserem. Aqui nós vamos fazer uma na forma grande e uma na forminha de pão, certo? Rende 2 pães, pessoal. Abro a minha massa, estico ela com um rolo. Vou embrulhar ela, fechar. Fecho as minhas pontas. Costuro aqui o final. E forma untada com manteiga, margarina e farinha. Deixe esse pão dobrar de volume. Posso pincelar depois, pessoal, com uma gema, água ou até um pouquinho de café com gema. Forno pré-aquecido 180 graus. E esse pão vai ficar no forno de 30 a 1 hora, dependendo do forno de vocês. Uma dica, pessoal, dá um tapinha em cima desse pão.
Se ele estiver oco, então está bacana para tirar. Se ele afundar um pouquinho, ainda está cru por dentro. Pessoal, a diferença de forma é que a gente tem que pensar que o pão ele sempre vai crescer para o lado, ok? Então se a gente colocar numa forma grande, o pão provavelmente ele vai ficar um pouco mais baixo. O que acontece quando a gente coloca ele dentro de uma forma própria para pão de forma? Ele vai crescer para o lado e ele vai chegar na borda e ele não vai mais conseguir crescer para o lado. Para onde ele vai crescer? Para cima. Certo, pessoal? Então essa é a nossa primeira aula aqui do nosso canal. Aula de fermento. Provavelmente a gente vai dar uma continuação em panificação. E depois a gente vai pegar algumas coisas simples. Arroz, feijão, coisas extremamente simples para ensinar a galerinha que não sabe cozinhar nada. Ok? Certo, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like, compartilha e deixa aí nos comentários o que vocês esperam para os próximos vídeos ou se tem alguma receitinha que vocês querem. Ok? Até a próxima!